Deus está te avisando para você tirar esse sentimento que tem te consumido do seu coração. Não adianta alimentar ódio, vingança. São alimentos espirituais que consomem sua alma. Eu sei que às vezes as pessoas fazem tanto mal para nós, as pessoas nos colocam para baixo, nos humilham, difamam o nosso nome, denigrem a nossa imagem. E a gente quer se vingar. Como ser humano que somos, queremos. O apóstolo Paulo disse: irai-vos, mas não pequeis, porque a justiça pertence a Deus. E hoje, Deus ele manda dizer para você: tira esse sentimento do seu coração. Não alimente. Deixe que o mal por si se destrói. O mal que fizeram a você não vai ficar para você. Fizeram um investimento e vão ter a recompensa com juros e correção monetária. Mas você não precisa beber do cálice dessa ruindade, porque não foi você quem fez. Eu sei que o senso de justiça ele permanece, porque você quer justiça. Mas permita que Deus use o tempo como sinal de resposta para o que fizeram por você e para você. Mas não alimenta sentimento ruim. Isso mata, consome e adoece seu espírito. Dorme tranquila, filha. Dorme tranquila. Quem te guarda não dorme. Quem te protege não descansa. Deus me mandou falar isso aqui hoje com muita responsabilidade para uma guerreira. E eu sei que é você. Às vezes tu olha de um lado para o outro assim e fica preocupada. E eu vou falar isso por essa luz que me ilumina. Por esse sol que Deus colocou no céu, como essa mensagem é para você. Durma tranquila. Descanse esse seu coração. Não deixe que a agonia dos outros lhe atrapalhe, lhe assombre, lhe apavore. Durma tranquila. Descanse a sua alma, descanse a sua mente. Às vezes você está muito preocupada com problemas que nem são seus. Me chame de mentiroso. Pode dizer que eu sou um mentiroso, se o que eu estou falando for mentira. Às vezes você se sente angustiada por coisas que nem cabem a você. Aí Deus lhe trouxe aqui hoje para lhe dizer: durma tranquila, descanse. Quem protege você não dorme. E deixe Deus agir naquela causa que você entregou na mão dele. Descansa. Deus já começou a agir. Por essa luz que me ilumina, por esse sol que Deus colocou no céu, como essa mensagem é para você. Durma tranquila. Descanse esse seu coração. Não deixe que a agonia dos outros lhe atrapalhe, lhe assombre, lhe apavore. Durma tranquila. Descanse a sua alma, descanse a sua mente. Às vezes você está muito preocupada com problemas que nem são seus. Me chame de mentiroso. Pode dizer que eu sou um mentiroso, se o que eu estou falando for mentira. Às vezes você se sente angustiada por coisas que nem cabem a você. Aí Deus lhe trouxe aqui hoje para lhe dizer: durma tranquila. Você conseguiu. Você conseguiu o que você tanto queria. Pois é, do seu jeito, da sua forma, mas você conseguiu. E eu lhe trago notícias. O Senhor ouviu a sua prece. Deus ouviu a tua petição. E Ele me trouxe hoje para informar para você que aquilo que você pediu a Ele, com muita fé no coração, você fez questão de pedir acreditando que receberia, e Deus honrou sua fé. Está usando minha boca para confirmar. O que você pediu
já está indo ao seu encontro. Você fez um pedido que somente Deus poderia atender. Você pediu para a única pessoa que poderia fazer a diferença na sua vida e pode. E hoje a notícia é para você se alegrar. Se alegre, porque vai chegar bem aí na palma da sua mão. Agora preste atenção nesse recado aqui. Quando chegar, mantenha-se de olhos abertos. Não vacile, não dê bobeira, não fique com os olhos pelos ares. Fique esperta, porque o diabo nunca se alegrará diante de uma vitória que nós recebemos. E Deus, Ele decidiu alegrar teu coração, e você vai celebrar. Mas fique esperta, porque o inimigo da nossa alma, ele não brinca. Você conseguiu, Deus vai te honrar. Toma posse aí. Que Deus te abençoe. Deus conhece tanto o seu coração que Ele me mandou te avisar hoje que há uma nova oportunidade chegando para você. Você acredita nisso? Você acredita que Deus ainda dá novas oportunidades? Algumas vezes eu recebi oportunidades de Deus e eu não valorizei. Deus me dava oportunidade e eu jogava fora. Eu não sabia apreciar, eu não sabia cuidar, não administrava bem. Aí a misericórdia de Deus me alcançava outra vez e Ele me dava outra oportunidade. E Ele manda dizer para você que está lhe dando uma nova oportunidade hoje. No Salmo 139 está escrito assim: Senhor, Tu conheces o meu coração, sabes o meu deitar e o meu levantar, e não havendo palavra nenhuma na minha boca, isso o Senhor sabia. E Deus manda te avisar que Ele está lhe dando uma nova oportunidade. Uma oportunidade para você aproveitar. E eu não conheço sua vida, eu não sei sua história. Mas o Deus que conhece você, o Deus que sabe das suas necessidades, o Deus que conhece suas obras, Ele me pediu para eu te avisar em primeira mão. Essa nova oportunidade fará toda a diferença na sua vida. Você vai agradecer ao céu. Você vai dizer assim: Deus, Tu contemplasse o meu pedido e realizasse o desejo do meu coração. E só para não ficar nas minhas palavras, você tem coragem de escrever aqui assim: eu recebo? Tem coragem? Porque aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. E quando você entra em concordância, você está dizendo: eu dou legalidade, eu tomo posse. Uma nova oportunidade divina da parte do Criador chegando para a sua vida, porque Deus conhece teu coração. Deus conhece suas obras. Deus conhece você, por dentro e por fora. Não importa o que pensam, quando na verdade Deus já sabe exatamente quem você é. Tome posse dessa palavra hoje e dê glória a Deus nas alturas. Tem gente com muita inveja da sua vida, e eu estou falando isso aqui não é para você ter medo, é para você abrir os olhos. Tem gente com muita inveja. Muita inveja. Se você passar 10 vezes na rua, 9 vezes olham para você. Se você entrar e sair 50 vezes em casa, 49 observam. Porque algumas pessoas não conseguem entender como é que você consegue ser uma pessoa com tanto brilho na vida. Eu venho hoje como mensageiro te dizer: tem gente com inveja da sua vida, com inveja de quem é você. E essa mensagem não é para lhe assombrar, essa mensagem é para te advertir. Lhe advertir porque a inveja, ela foi a razão, junto com o ciúme, de fazer Caim tirar a vida do próprio irmão chamado Abel. A inveja que os irmãos de José sentiam dele foi a razão, foi o motivo que fez com que eles se levantassem contra o próprio irmão. Os irmãos de Davi não gostavam de Davi, não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. Eu estou te avisando isso aqui porque Deus, ele ainda avisa. Faz o que deve ser feito. Vigia no que deve ser vigiado. Evita citar coisas perto de pessoas, para que às vezes as pessoas lá do outro lado não fiquem sabendo o que você já está de posse. Porque algumas pessoas são informantes.
elas ficam por perto só sondando o que nós temos, o que fizemos e para onde vamos. Deus está te avisando. Tem gente com muita inveja da tua vida e o Senhor manda te avisar. Aquele que guarda sua boca preserva sua alma. Cuida da sua casa. Não deixa que ninguém chegue com os pés sujos ou os chinelos cheios de barro e lama e comecem a bagunçar o que você limpou. Às vezes nós vemos as coisas acontecendo embaixo do nosso nariz e não temos a coragem de dizer nada. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, da minha parte para você, porque veio de Deus para mim. Às vezes você não reclama por educação, porque acha que vai falar algo que alguém não vai gostar, vai falar algo que a pessoa não vai ficar feliz. Quantas vezes você vai ter que silenciar para que alguém fique bem? Quantas vezes você vai precisar se manter em silêncio enquanto sua alma grita, querendo dar um não como resposta? Não deixe que as pessoas baguncem aquilo que demorou muito tempo para você organizar. Às vezes vai custar muito caro, o preço vai ser alto, você vai ter que se afastar de pessoas, vai ter que responder outras de um jeito como você nunca respondeu, mas no final de tudo vai ser gratificante, porque você vai manter a sua casa arrumada, a sua casa continuará organizada. E eu lhe digo isso aqui com muita clareza. Tem gente que tem prazer em bagunçar a casa dos outros. Tu tá entendendo aqui essa linguagem? Algumas pessoas têm prazer em bagunçar a casa dos outros. Ficam felizes. Se pudessem sujar a sua casa todos os dias, sujariam. Se pudesse ir lá levar um monte de entulho, levaria. Aí, queira você aceitar ou não, na simplicidade das minhas palavras, o céu está falando com você. Não deixe as pessoas bagunçarem aquilo que levou muito tempo para você deixar em ordem. O diabo, ele sabe como bagunçar a sua casa. Não permita. Você sabe o preço que você paga para manter as coisas em ordem. Vão abrir a boca para dizer para você quem te viu e quem te vê. Quem lhe observou no seu estado de dificuldade, de escassez, quem lhe viu no estado de desânimo, quem chegou a ver você deprimida, desanimada, ainda vai olhar assim nos seus olhos, se aproximar e vai dizer: quem te viu e quem te vê, hein? Não vão entender. Não vão entender o que Deus fará na sua vida. Isso que vai acontecer não vai demorar. Deus lhe fez uma promessa. E nessa promessa que Deus lhe fez, algumas pessoas, e nem é para aquelas que desacreditaram, mas algumas pessoas poderiam ter lhe ajudado e não lhe ajudaram. Algumas pessoas poderiam ter lhe estendido a mão, mas não estenderam. E o que aconteceu, Roberto? Você bateu em portas que não se abriram. Você pediu ajuda a pessoas que você achou que poderia contar. Mas, como Deus é Senhor do tempo, Deus está permitindo um tempo de bonança chegar para você. Um tempo de bonança vai chegar para a sua vida. E eu vou dizer isso aqui para alimentar a sua esperança. Só depende de você continuar. Eu sei que às vezes parece que a promessa não vai se concretizar. Às vezes parece que a promessa não vai ser concluída. Mas Deus tem muita coisa a fazer através da sua vida. Você pode escrever aqui a palavra "eu recebo", só para entrar em concordância com essa palavra. Você acredita que Deus está usando a minha boca para falar com você nesse momento? Você acredita? Você acredita que Deus está usando os meus lábios
para te entregar uma resposta hoje. Eu sei de mim. Eu sei no que eu acredito. Eu sei na minha vocação. Eu sei para que foi que Deus me chamou. Mas você acredita? Porque eu tenho uma notícia muito importante para quem acredita. E para quem desacredita não vai fazer diferença nenhuma, porque nem vai ficar aqui no vídeo. Mas para você que ficou, eu venho te dar aqui uma notificação do céu. Deus vai te dar outras oportunidades de você avançar e progredir em muitas áreas da sua vida. Deus vai lhe dar oportunidades de você avançar e progredir em áreas que você jamais imaginou que seria capaz. E sabe por que é que isso vai acontecer? Sabe por que é que Deus vai te dar essa oportunidade? Porque muita gente duvidou, desacreditou, chegaram a dizer que você não seria capaz. E para Deus honrar a palavra dele, Deus não vai fazer para impressionar ninguém, porque Deus não deve satisfações a seu ninguém. Mas Deus vai fazer para honrar a palavra dele na sua vida. E o Senhor manda dizer para você hoje: há um novo tempo de avanço, progresso e de muitas coisas boas. Se prepare porque o Deus Todo-Poderoso há de honrar a sua fé. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Se você tem fé e convicção que essa mensagem foi para você, deixa aqui nos comentários a palavra "eu tomo posse". As decisões mais difíceis que você ainda vai tomar na sua vida, pode ter certeza, não vão depender de Deus. Não. De forma alguma. Deus não vai assumir uma responsabilidade que é sua. Às vezes, nós precisamos decidir, não com a nossa emoção, mas com a razão. Imagine que você esteja segurando nas suas mãos um rolo de arame. Esses arames farpados, esses arames que ficam na cerca. E você segura esse rolo de arame. Mas chega um momento que ele começa a lhe machucar. E se alguém passa e puxa, esse rolo de arame lhe machuca. Ele lhe fere. E o que acontece? Você só tem duas opções. Ou você continua segurando, ou você larga. Eu acredito que num momento como esse, você não vai orar perguntando para Deus o que você deve fazer. Até porque vai estar doendo em você. E algo muito óbvio precisa ser feito. A iniciativa deve ser sua. Você deve tomar o posicionamento de decidir nesse momento. Sabe por que é que eu te dei esse exemplo? Porque algumas coisas você precisa começar a resolver hoje. Existem situações que você deve começar a solucionar hoje. E se você negligenciar, se você não começar a colocar em prática, me desculpe a franqueza, mas só quem vai perder é você. Deus não errou quando lhe trouxe para essa mensagem. Ele lhe trouxe porque você sabe que você precisava ouvir isso aqui. Está na hora de você começar a decidir. Travou um pouco, mas vai sair. Está na hora de você começar a direcionar algumas coisas da sua vida da forma correta. Começar a apagar alguns rastros. E você e Deus sabem muito bem o que mais pesa. Bem aqui, ó. Nem tudo vai depender de Deus. Nem tudo dependerá de uma oração. Mas algumas coisas dependerão da sua ação, da sua atitude. Tu ainda vai ser muito reconhecida por esse dom que Deus te deu. Você ainda vai ser muito reconhecida. E muita gente vai lembrar do seu nome. Vai lembrar de quem você era
vai lembrar do seu sobrenome e não vai acreditar. Talvez essa mensagem hoje até pareça uma loucura na sua cabeça, mas não é o universo falando com você. É o Criador do universo, é o arquiteto do mundo, é o Deus dos céus e das terras, que tudo foram criados pelas mãos dele e por obra dele. Eu venho te avisar, muita gente ainda vai saber o teu nome. E não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Principalmente aqueles que te rejeitaram. Você ainda vai ser muito conhecida pelo que Deus vai fazer na sua vida. Você crê em revelação? Você crê em resposta de Deus? Então preste atenção. O Senhor mandou te avisar que de hoje para amanhã você vai ter uma ótima notícia. Através desse seu telefone que você está segurando aí agora, esse mesmo telefone que você está na mão me ouvindo, a boa notícia vai vir por ele. E se eu fosse você, eu já começava a agradecer a Deus, porque algumas pessoas não vão acreditar quando virem o tamanho da bênção que chegou para você. Aproveita e já começa a agradecer a Deus com as duas mãos para o alto, porque uma grande vitória vai chegar através das mensagens desse mesmo telefone que você está nas mãos. Escuta isso aqui, minha filha. Quando Deus decide honrar alguém com defeitos ou sem mais defeitos, porque defeito todos têm, Ele honra. Quando Deus decide abençoar alguém com falhas ou com menos falhas, Deus abençoa. Não são os seus defeitos que algumas pessoas conhecem, entre aspas, que vai fazer Deus não cumprir a promessa que Ele tem contigo. Primeira coisa, que quando Deus te chamou, Ele sabia quem você era. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse na madre, eu te conheci, e antes que saísse do ventre, eu te santifiquei. Deus te conhece. E algumas pessoas por aí acham que Deus vai deixar de honrar você porque você é uma pessoa que tem um defeito A, tem um defeito B, tem um alfabeto de defeitos. Eu mesmo sou muito defeituoso de muita coisa que eu sei que tem gente que não se agrada. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe pela indicação de fulano ou de beltrano. Ele escolhe você porque foi a escolha dele. E essa mensagem está aparecendo para você aqui hoje, para que entre em concordância com a sua vida. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se a escolha é de Deus, querida, não adianta levantar 1 ou 11.000 demônios. O resultado é o mesmo. 1.000 cairão de um lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingida. E deixe as linguarudas e os linguarudos para lá, porque o resultado final já está na mão de Deus. Toma posse dessa palavra aí. E que Deus te abençoe.